saúdo a vós outros, na paz do Senhor. Aos que podem, tornem aos vossos assentos. Sou grato a Deus por esta oportunidade em que o Senhor nos concede de estarmos diante da sua presença para juntos engrandecermos o nome do Senhor. Louva a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio, pela vida daquele que o representa nesta noite, o pastor Márcio, e a todos os meus pares que estão à minha retaguarda, homens de Deus, homens em que eu respeito e que gostaria desta noite ouvi-los, mas aprove a Deus me dar a oportunidade para ministrar a sua palavra. E eu quero já convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 4, a começar do versículo de número 35. Glória a Deus. Assim está escrito: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. O Evangelho escrito por Marcos é um dos que nós conhecemos como os sinóticos, pelo conteúdo, pela semelhança e pelo que foi escrito. Contudo, nós vamos entender, perceber que Marcos, ele escreve a pedido dos irmãos, porque o evangelho na época era pregado de forma oral, mas aqueles que conheciam, aqueles que haviam vivido, aqueles que haviam participado do ministério de Jesus Cristo, os anciões estavam morrendo, alguns discípulos estavam sendo presos e mortos, e o evangelho estava sendo escasso. Contudo, nós conhecemos e entendemos que Marcos não foi discípulo de Jesus. Nós vamos ver dentro do contexto, dentro da história, poucas vezes a Bíblia falando deste Marcos. Nós vamos conhecê-lo como João Marcos. E uma das poucas vezes que nós vamos ver a Bíblia falando dele é de que quando Barnabé, indo em busca de Paulo, buscando para a sua primeira viagem missionária, consigo também leva João Marcos, que era seu primo. Contudo, na primeira viagem missionária, Marcos não se deu muito bem e pediu para voltar. E voltando, a história diz que ele se encontra com Pedro. E alguns estudiosos vão dizer que este Marcos, ele se torna aquele em que Pedro confia. E Pedro vai falando aquilo que viveu ao lado de Jesus. E Marcos, ele vai conhecendo a história e guardando aquilo que Pedro havia lhe dito. Contudo, o martírio de Pedro aconteceu. E agora os irmãos pediram para que alguém escrevesse, para que alguém publicasse, para que alguém anunciasse o evangelho. Então eles procuram Marcos.
E Marcos começa a escrever. E dentre as tantas histórias que Marcos escreve, ele fala deste momento, em particular, de que Jesus, ele, tomando os seus discípulos, pediram para atravessar para o outro lado do mar. E nós vamos perceber que quando eles entram dentro do barco, com o propósito de chegar do outro lado, a história diz que no meio do mar houve uma grande tempestade de vento. E o vento soprava e balançava o barco. Mas eu quero chamar a atenção para alguns detalhes dentro deste veículo de navegação. Alguns historiadores dizem que este barco era um barco com cerca de 8 metros de comprimento. Tinha cerca de 2 metros de largura e 1,60 m de altura. Era um barco de pescadores que suportava no máximo 15 pessoas. Jesus, quando entra no barco, eu acredito que cada homem daquele que com ele estava, cada um dos seus discípulos, alguns conhecedores, peritos na arte da pesca e que também conheciam o mar, cada um adentrando nas suas funções. Iam para os remos, outros iam para as velas. E Jesus, ele se coloca na polpa do barco. Glória a Deus. Primeiro, eu entendo que para cada qual existe uma função. E Jesus, ele poderia estar em qualquer lugar, até mesmo no porão para descansar, se fosse a ocasião. Mas Jesus sabia que o seu lugar era a polpa do barco. Porque nenhuma embarcação pode ser dirigida por qualquer pessoa. Somente um comandante, alguém que conhece, pode estar na frente para comandar. E Jesus conhecia, e Jesus sabia da sua posição. E Jesus, ele busca a polpa do barco. Jesus sabia, já havia traçado o plano de navegação. Já havia dito aonde seria o seu destino. E ele vai à polpa do barco e a Bíblia diz que ele reclina a sua cabeça sobre uma almofada. Mas alguns historiadores dizem que aquela almofada era um saco de areia que servia para estabilizar o barco em um momento de circunstância como que eles estavam ou que eles haveriam de passar. Mas Jesus estava com a sua cabeça reclinada sobre aquele saco de areia. A Bíblia diz que no meio do mar houve a tempestade. Os discípulos ficaram temerosos, preocupados, angustiados, e acreditavam que já não tinha mais condição. E lembraram que Jesus estava à polpa e alguém foi lá e disse: mestre, não te importa que pereçamos? Era como se alguém dissesse: mestre, o Senhor não se preocupa com o que está acontecendo. Estamos vivendo os nossos últimos momentos. O barco está a pique. O barco está por se afundar. E o Senhor não vai fazer nada. Será que o Senhor não se incomoda com esta situação? Será que o Senhor não está vendo o que vai ou o que está acontecendo? Aleluia. Mas dentro da embarcação estava alguém que conhecia, que sabia, que não era pescador, mas que conhecia, que nunca havia comandado ou estar no comando de uma embarcação, mas ele conhecia não só a embarcação, mas também conhecia de onde estava vindo o vento, que também conhecia de onde estavam as águas e que sobre a sua ordem estava o comando. Jesus não estava preocupado porque ele estava no controle de tudo.
E quando o mestre está no controle de tudo, não há por que temer, não há por que se preocupar, não é por que ele estar temeroso. Se Jesus está no barco descansando, você não precisa se preocupar. Se ele não se levanta para agir, não precisa temer. Por quê? Porque tudo está dentro do seu controle. Sabe o que é interessante? É que Deus, ele projeta para nós momentos únicos e especiais. Deus, ele traz para cada um de nós algo novo, novidade. Nós vivemos de novidade. Mas na grande maioria das vezes, nós nos apegamos às tempestades, que não vêm senão para trazer a nós preocupação. E esquecemos de que Deus preparou algo novo para ser vivido por nós. Deixamos de viver a novidade de Deus para viver as tentações providas pelo nosso adversário. Mas Jesus está dizendo: eu estou no controle, é novidade para você. Não se preocupe com nada, viva a novidade que eu projetei. De canto rebiandará. De canda nabria sorecando yamandará. Se Deus preparou algo novo para mim, não vai ser tempestade, não vai ser vendaval, não vai ser nada que vai me tirar de viver o que Deus preparou para mim. Eu preciso viver a novidade que Deus preparou. E o que Deus prepara, Ele não diz e não revela a ninguém. Mas nós sabemos que o dia de amanhã, que a Ele pertence, é um dia diferente. Nós nunca vamos viver o mesmo dia do mesmo jeito. Nós nunca vamos passar o dia igual. Cada dia que vivemos é diferente. É por isso que não podemos perder tempo em estar preocupado com aquilo que vem de outra parte. É preciso viver o que Deus preparou para nós, a sua novidade. É preciso viver o que Deus projetou para nós. Enquanto Jesus está no barco, irmãos, não há por que se preocupar. Os irmãos há de ouvir comigo que nenhum comandante, ele fica em silêncio, ele fica despreocupado quando a situação da embarcação que está sob o seu controle não tem mais jeito. Por quê? Porque todo comandante, antes de entrar na embarcação, ele conhece todos os setores. Ele sabe aonde é as saídas de emergência. Ele sabe o momento certo de mandar os tripulantes desembarcar. Eles sabem o momento certo em dizer que é hora de pular do barco. Mas enquanto Jesus não disser nada, enquanto ele estiver no barco, esteja junto com ele, porque nada poderá impedir de Jesus chegar junto com você, do outro lado, aonde ele projetou. Se ele disse que nós chegaríamos juntos com ele, nós vamos chegar. Nós vamos atravessar. A tempestade pode até chegar, mas Jesus já está. Sabe o que é interessante? É que quando tudo chega, Jesus ele não chega junto, porque Jesus sempre está conosco. Quando todas as tentações, ou quando todo vendaval chega sobre a nossa vida, Jesus já é presente. Ele não chega aí, nem depois, nem de igual. Ele sempre está junto conosco. Aleluia. É por isso que nós não precisamos estar preocupados. É por isso que nós precisamos estar vivendo a novidade de Deus, na expectativa de como vai ser aquilo que Deus preparou para nós.
As lutas vão vir, mas quando vir a luta eu vou estar adorando. Por quê? Porque interessante não é estar preocupado com a luta que há de vir. O interessante é estar preocupado com o que vai acontecer daquilo que Deus preparou para a minha vida. Quando a tempestade se levantar, eu tenho que estar de pé adorando a Deus. Por quê? Porque embora ela me carregue de um lado para o outro, mas o destino final de onde eu vou chegar, só quem sabe é Ele. Porque foi Ele quem projetou o meu destino final. E ninguém tem nada a ver com isso. O que Ele fez para eu viver, eu preciso viver. Se o comandante está no barco, é porque ainda tem recurso. Se Jesus, que era o comandante da embarcação, se ele estava com a sua cabeça reclinada sobre um travesseiro, é porque tinha recurso. É porque ele sabia o que estava acontecendo. É porque ele sabia que tudo estava no seu controle. O barco podia balançar. E eu acredito que se as ondas viessem e o colocassem de cabeça para baixo, ninguém cairia. O barco voltaria a estar na condição em que ele deve estar quando naufragando pelo mar. Por quê? Porque tudo, quando está sob o controle de Deus, o inexplicável, o impossível acontece, vem, faz acontecer. Sabe por quê? Porque Ele é Deus do impossível. Se Jesus não deu ordem para você pular do barco, continua dentro. Não se desespere. Se o meu comandante está dormindo, irmão, eu não vou incomodá-lo. Eu vou sentar e vou aguardar. Porque de algum lado vai vir a provisão. Ele não vai deixar. Ele não vai permitir que eu morra, não. Ele não vai permitir que eu me acabe, não vai não. Ele está no controle de tudo, já tudo no seu comando. E se Ele está quieto, calado, é porque tem recurso para mudar a situação. Eu preciso entender que mesmo a tempestade que se levantou naquele barco, havia um objetivo. E o primeiro objetivo era chegar do outro lado. Você não entrou no barco aleatoriamente. Você não entrou no barco simplesmente porque queria entrar. Primeiro, foi uma ordem. Entre no barco e passemos para o outro lado. De Candará, Becoia, Mandarai. A ordem foi entrar. O que iria acontecer não é problema seu. A ordem foi estar com Ele. O que deveria acontecer não é problema seu. Deixa Ele trabalhar do jeito que Ele quer. O segredo de tudo é permanecer fiel, acreditando, não desacreditar daquilo que Ele prometeu para você. Tem recurso ainda. Não vai ser uma tempestade que vai acabar ou apagar a promessa que o Senhor te fez. Não. Estas coisas acontecem para edificar a nossa fé, para nos fazer entender que somos dependentes dEle, de que Ele é que está no controle, e de que nós não somos nada, nem ninguém sem Ele, mas Ele permanece sendo Deus, mesmo que nós não estejamos com Ele, Ele permanece conosco, Ele não desiste de nós. Sabe por quê? Porque Ele nos projetou, Ele nos fez como um projeto indestrutível, Ele nos formou como um projeto indestrutível. Como disse Jó, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos, nenhum dos teus pensamentos poderão ser impedidos, ofuscados, frustrados. Os teus pensamentos, o teu projeto não poderão ser aniquilados. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e como parte do projeto que sou, eu também entendo que eu não vou ser destruído. Pode vir o que vier, mas as suas mãos estarão estendidas sobre a minha vida. O Senhor é o que me guarda, o que me protege. O Senhor ainda é a minha referência para que eu não venha desistir.
O Senhor é o socorro presente na hora da adversidade. Ele quebra o arco, corta a lança, queima carros no fogo. Ele disse: se passar pelo fogo, o fogo não nos queima. Se entrarmos no mar, o mar não vai nos submerger. Porque Ele está conosco. Ele é a garantia daquilo que Ele nos prometeu. Ele é a certeza daquilo que Ele nos disse. Ei, não desista agora, não pule do barco. Ainda tem recurso. Jesus vai mudar, vai virar. Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai apaziguar as águas. Continua dentro do barco. Não tenha medo, não se preocupe. Por quê? Porque nada e ninguém poderá tirar de você aquilo que o Senhor projetou na tua vida. Os irmãos estão lembrados que em uma outra situação, os discípulos saíram pelo meio do mar também. Jesus ficou lá no monte orando. Quando pela madrugada Ele aparece, os discípulos não entendiam, não perceberam e não conheceram, e pensaram que era um fantasma. E Jesus vai chegando perto deles, andando por cima das águas. Pedro, quando conhece, ele pula, dá alguns passos e afunda. Mas Jesus queria dizer para aqueles homens: olha, o que é que vocês estão preocupados? É com esta tempestade. Tudo que te traz temor, pavor, medo, está sobre os meus pés. Eu ando por cima daquilo que você tem medo. Está sobre os meus pés. Aquilo que te traz dificuldade está sobre os meus pés. Eu ando por cima. Eu ando por cima. Eu ando por cima. Eu ando por cima. Eu quero que você entenda uma coisa: nada, nada, nada será maior do que eu sobre a tua vida. Nada, nada se comparará à grandeza de Deus e o que Ele tem. Tudo quanto puder se levantar está sobre, debaixo dos seus pés. O comandante, ele não pode, em momento ou em situação alguma, abandonar o seu barco sem que antes ele salve todos os tripulantes. E se for preciso, ele afunda com a embarcação. Tem um testemunho que eu sempre gosto de contar. Um dia eu, meu amigo o pastor Jadiel e outro amigo, nós viajamos para o Rio de Janeiro. E na volta nós faríamos uma conexão em Brasília. E quando nós adentramos na aeronave, próximo do pouso, o comandante, ele disse: se preparem, porque nós vamos pousar. E nós ficamos rodeando o aeroporto por mais de 15 minutos. Alguns passageiros ficaram preocupados, mas eu trabalhava na aviação e entendia que o comandante estava tranquilo. Que embora uma aeronave, ela é comandada por equipamentos eletrônicos, por pilotos automáticos. No momento de perigo, o comandante, ele conhece, ele estudou, ele passou por momentos em que ele tinha que assumir o controle da aeronave. E eu sabia que, enquanto ele estava em silêncio, é porque ele estava trabalhando no recurso que a ele foi dado. Então eu disse aos meus amigos: não se preocupe, está tudo sob controle. O comandante está trabalhando para pousar com segurança, para que possamos desembarcar e pegar a outra aeronave, sem ter medo de voltar a voar. O comandante está no controle porque ele conhece, e se ele não conhecesse, ele já havia dado sinal de que nós faríamos um pouso forçado, para que nós estivéssemos prontos e preparados. Mas enquanto em silêncio ele estava, é porque tudo estava no seu controle. Não é diferente com o mestre. Jesus estava lá na polpa do barco, descansando. Não é simplesmente porque ele estava deixando as coisas acontecer, ou porque ele não sabia. É porque tudo estava no seu controle. Ele entendia que tudo estava em segurança. Ele sabia que tudo iria passar. Que todo vendaval que se levante, uma hora ela passa. Que todo vento que se levante, uma hora ele passa. E que as ondas só irão se turbar enquanto houver vento. Mas quando o vento cessar, as águas vão se acalmar. E quando as águas se acalmar, tudo se torna normal. Você não vai ser destruído.
por uma tempestade. Você não vai ser abalado, nem sequer um arranhão. Você vai sofrer. Porque Jesus está no barco, está dizendo: eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu não desisti de você, eu não te abandonei. Eu não te esqueci, pelo contrário, eu estou lembrado da promessa que eu te fiz. E por estar lembrado daquilo que eu te prometi, é por isso que você está dentro da embarcação. Você só está dentro do barco porque eu te fiz uma promessa. Porque você me obedeceu e pela obediência você está junto comigo. E eu estou no controle de tudo. E nada vai sair do meu comando, não vai. Nada vai sair do meu controle, não vai. Nada vai acabar, não vai. Eu estou no controle. Deixa soprar o vento, deixa as águas se levantar. Aproveita para ver o que você nunca viu. Porque eu vou fazer tudo isso acabar. Acabar. E candará, viarai. O apóstolo dos gentios, ele disse que nós sofremos como as grávidas sofrem na hora do parto. Mas a alegria da que estar grávida é o momento em que ela coloca sobre os seus braços aquilo que foi gerado dentro do seu ventre. E quando ela coloca nos braços aquilo que foi gerado do seu ventre, ela não lembra do sofrimento que teve. Ela não lembra da agonia que passou. Ela não lembra dos momentos difíceis que ela viveu. Porque a sua alegria agora está em se alegrar com a sua bênção, com a promessa conquistada. Ela se alegra com o filho que agora está nos seus braços. Do mesmo jeito a igreja do Senhor, nós nunca vamos lembrar do que aqui passamos, do que aqui sofremos. Nós não lembraremos do que aqui passamos. Quando chegarmos lá, é só alegria, é só gratidão, é só adoração. É por isso que devemos aproveitar enquanto aqui vivemos para ensaiar o louvor de adoração a Deus. E adorar acima de qualquer coisa. É adorar acima de tudo. Porque o verdadeiro adorador, ele não busca momento nem ocasião para adorar. Ele adora em qualquer situação. É por isso que o Senhor, ele busca, ele procura. Mas se o Senhor está procurando é porque Ele sabe que vai achar. Ele não pode achar todos, mas alguns Ele vai achar. Em algum ponto Ele vai achar alguém que adora a Ele, em toda a situação. E a alegria dele é saber que Ele vai encontrar. E se nesta noite o verdadeiro adorador saiu de casa para entregar a sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão. Se você saiu de casa para prestar o seu culto racional, se você saiu de casa dizendo: a minha vida está um caos, mas o meu comandante, Ele vai apaziguar. Eu vou para a igreja e quando eu voltar, Ele vai ter tranquilizado tudo. Porque eu acredito. E se você acredita, levante a sua mão para cima, levante a sua mão e diga comigo: Senhor, olha, eu vim te adorar, eu vim entregar o meu melhor, e aqui já estou, eu já entreguei o meu sacrifício, a minha adoração. Recebe e faz o que lhe apraz. Orei, cavanai. Anando, recanto, robia, dabria, sor. De canto, ribicanda, nabre, andarabia, suribiande, coia, andarai. Eu não sei como você chegou, mas Jesus vai apaziguar a tempestade, vai. Ele vai acalmar, Ele vai resolver o teu problema, não se preocupa. Quando você chegar em casa, Ele vai ter tranquilizado, apaziguado, vai estar tudo em ordem. Sabe por quê? Porque Ele entendeu que você chegou aqui, não pulando o barco, mas dentro do barco, remando até com pouca força, mas chegou. E que quando chegou você disse: Senhor, eu cheguei quebrado, eu cheguei rasgado, eu cheguei, Senhor Deus, aos pedaços, mas eu cheguei, eu aqui estou, e não vim para perder tempo, eu vim foi para te adorar, independente se vão gostar ou não, eu vim foi para adorar, independente se vão vir comigo, não estou preocupado, eu vim para te adorar, independente se vão achar que eu estou me exaltando, não tem problema, eu vim foi para adorar, não estou preocupado com nada, a minha preocupação é se a minha adoração vai chegar aí. Se a minha adoração vai chegar,
Porque se ela chegar, é o que importa, é o que interessa, é o que para mim vale, é que eu estou aqui para te adorar. Porque eu sei, como disse Jó, que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E ainda mesmo depois de consumir a minha pele, eu o verei. Pode acontecer o que for, pode acontecer o que for, mas eu vou ver. E quando eu ver, ninguém me segura. E quando eu ver, ninguém vai me impedir. E quando eu ver, aleluia, eu vou correr e vou adorar. Sabe por quê? Porque vou vê-lo. Oh, aleluia, eu vou vê-lo como ele é. Aleluia. Tenho 5 minutos ainda. Eu queria convidar a igreja de pé. Aleluia. Eu queria que as irmãs cantassem o hino com a permissão do pastor Márcio. É 5 minutos.